Bom pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer aqui um curso completo do nosso Sistema Financeiro Nacional para você entender de uma vez por todas, né? Um método para você aprender e entender o que é, para que serve, quem que participa, quem que não participa, o que que faz, o que que não faz, todo esse tipo de coisa, certo? Para você nunca mais esquecer. E o que a gente vai ver aqui neste curso, tá? É sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, sobre o Conselho Monetário Nacional, nosso Bacen, o Banco Central do Brasil, a CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, né, que seria a Superintendência de Seguros Privados, a gente tem a Superintendência Nacional também de Previdência Complementar e diversas instituições financeiras, mas aqui a gente vai focar nestas, que são os bancos comerciais, de investimento, múltiplos, CTVMs, DTVMs, bolsa e por último a gente vai falar ainda sobre os tipos de investidores que existem, né? Tem algumas classificações e é bacana você saber e entender também para aprender a diferenciar na sua prova e na sua atuação profissional no dia a dia, né? Então, começando aqui pela estrutura do nosso sistema financeiro nacional, né? O que ele faz um sistema financeiro nacional, né? Então, antes de mais nada, o sistema financeiro nacional, tá? Ele tem algumas funções, tá? Que são básicas e inerentes à sua atuação, né? Então, funções básicas aqui pra gente, tá? E quais são estas funções básicas? Bom, deixa eu botar aqui, ó, nessa cor em preto mesmo, pra gente diferenciar aqui uma coisa da outra, né? Uma das suas funções básicas é, tá, por meio dos seus membros, que a gente vai falar já já, a prestação de serviços. E também a gente tem a intermediação financeira, tá? Que pode se dar de diversas formas, mas essas duas aqui, financeira, beleza? Então, prestação de serviço. O que é uma prestação de serviço? Bom, algum participante, banco, corretora, diferentes instituições que fazem parte do nosso sistema financeiro nacional, né, que fazem girar e acontecer as negociações, um comprador encontrar um vendedor, um superavitário com um deficitário, né, empréstimos, financiamentos, tudo isso, conta corrente, né, depósitos à vista, depósitos a prazo, cartões, tudo isso, né, são prestações de serviço dos órgãos, de uma classe de órgãos, né, de instituições que faz parte do nosso sistema financeiro nacional. E também temos a intermediação financeira, né, que permite ali o encontro entre estes participantes para que ocorra então uma prestação de serviço, tá? Essas operações que eu falei agorinha há pouco mesmo, tá? Então o que a gente tem aqui, né? Para lembrar, prestação de serviço e intermediação financeira, tá? Agora, vamos imaginar aqui, ó, deixa eu mudar de cor, aqui, vamos ver, não, vamos nessa cor mesmo, tá? Eu tenho aqui o nosso bonequinho, né? Vamos chamar ele de Gabriel, tá? O Gabriel, ele é superavitário. O que isso significa? Significa que ele tem dinheiro sobrando, né? Então ele tem mais dinheiro do que ele precisa, né? E ele vai utilizar-se então da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, dessa prestação de serviços e intermediação financeira lá na instituição, deixa eu mudar a cor aqui, ó, lá na instituição financeira onde ele tem conta para fazer as suas operações, portanto. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar este dinheiro aqui que ele tem e ele vai colocar lá na sua conta, nos produtos da instituição, né, que vão remunerar para ele alguma taxa de juros, por exemplo, tá bem? Então, esta instituição, o que ela faz com os depósitos, né, dos participantes, dos seus clientes no mercado, tá? Vamos imaginar aqui, então, que na outra ponta a gente vai ter um agente deficitário. Ou seja, o que ele é? Ele é alguém que não tem recursos, ele necessita de dinheiro emprestado, né? Seja para qualquer finalidade, para empréstimo, financiamento, né? Com todas as diversas classes, pessoal, para comprar uma casa, para construir uma casa, comprar um terreno, um apartamento, tudo isso, né? Ele é deficitário, ele não tem todo o dinheiro necessário e aí ele pode utilizar dessa instituição, tá? Para
pegar um dinheiro. Então ele tem aqui, ó, menos dinheiro do que ele precisa, tá? Vamos chamar ele de Mateus, por exemplo, tá? Mateus aqui, certo? Então, desta forma, a gente tem a intermediação financeira acontecendo e a prestação de serviços. Por quê? Para o Gabriel vai ser prestado o serviço de que este recurso que ele tem extra sobrando e que ele depositou na sua instituição, né, para remunerar, assim dizendo, tá, ter um retorno em cima daquele dinheiro, certo? Ele está tendo uma prestação de serviço da instituição, né? Porque foi lá ofertado para ele um produto de investimento, por exemplo, onde ele alocou, então fez o aporte desses valores que ele dispunha ali. E aí o que acontece, né? Vamos supor, beleza, ele colocou o dinheiro dele lá, né? E aí a instituição fala para ele, olha, por esse valor que aqui você me depositou, eu vou te pagar, vamos ver, 10%, tá? 10% aqui, em cima dos recursos que você depositou aqui para mim. Por quê? Porque a instituição financeira, pessoal, ela tem que, conforme os seus clientes depositam recursos na conta, em alguns casos caderneta de poupança, né, produtos de investimento dela, de emissão dela, por exemplo, ela pode acabar não, né? Ela acaba tendo mais dinheiro para fazer as suas operações. E até por conta disso, lá nas políticas monetárias, né, a gente tem o recolhimento compulsório, o depósito compulsório, onde a instituição, para não criar dinheiro, tá, de forma excessiva, ela tem que depositar um valor lá no Banco Central, né? Então, de certa forma, imagina que a instituição aqui ela tem 100, tá? E que o Gabriel ele depositou 100 aqui também. Então, no final do dia, a instituição ela teria 200 aqui para fazer as suas operações, empréstimos, financiamentos. Porém, por conta deste chamado depósito, tá? Depósito compulsório, tá? Para que evite essa criação de moeda por parte das instituições, né, dessa transformação do que ela tem e dos seus clientes, elas têm que recolher via um compulsório ao Banco Central do Brasil, tá, um determinado percentual de tudo que entra para elas. Então, entrou lá 100, um percentual tem que ser depositado numa conta não remunerada, né? Só para esse dinheiro sair de circulação lá junto ao Banco Central, né? Então, por exemplo, 50% de compulsório. Isso significa que, se fosse esta situação, dos 100 que o Gabriel depositou, a instituição ela não teria o 100 dela mais o 100 do Gabriel. Mas deste 100 que ela recebeu, tá? Ela teria que mandar 50% lá para essa conta junto ao Banco Central. Portanto, ela teria aqui no final não mais os 200, mas sim 150 apenas. E todas as instituições financeiras, né, do mercado, elas acabam tendo que fazer isso, né? Bancos, para evitar essa criação de moeda que pode trazer a uma desvalorização, né, da nossa moeda, e a gente não quer isso, tá certo? Então, já adiantei aqui para vocês um conteúdo, né, que não é deste nosso módulo aqui do Sistema Financeiro Nacional, tá? Mas seria de economia relacionada a políticas monetárias, tá? Mas basicamente é assim que vai acontecer. Beleza, voltando aqui, a instituição falou que vai pagar 10 para ele, e aí ela vai olhar lá, né, a situação do nosso deficitário aqui, vai ver quanto que ela tem ali, vai analisar o risco daquele cliente e tudo isso, tá? Para verificar o quanto que ela vai cobrar dele, né? E se de fato ela vai emprestar estes recursos para este cliente. Tá? Desta maneira, o que a gente vai ter? Se ela decidir que ela vai fazer este empréstimo, tá? Ela vai considerar o risco nos juros que ela vai cobrar, né? Então, em cima das parcelas, valor total, tudo isso, tá, como ocorre empréstimos e financiamentos. E aí ela pensa, beleza, né? Vou emprestar aqui, só que eu vou emprestar para ele a 15%. Então, em cima do valor que ele me solicitou de empréstimo, eu vou cobrar 15%, e aí quanto mais longo for o prazo, quanto maior for o valor, mais ele vai ter que me retornar, vai ter que me pagar, tá certo? Então, de certa forma, né, para compensar o risco do deficitário, a instituição ela vai cobrar mais juros dele, para que valha a pena a remuneração que ela vai colocar em risco, tá? Desta forma, vocês percebem o seguinte, ela emprestou a 15 para o deficitário e ela tem que pagar para o superavitário 10. Então percebe que no final do dia
a instituição aqui, ó, ela tem uma diferença que sobra de 5%. E este 5% é o que a gente chama de spread, tá? Que será a remuneração da instituição financeira nessa situação aqui de operação hipotética que a gente criou aqui na hora para explicar, né, as funções básicas de prestação de serviços e intermediação financeira, ok? Espero que tenha ficado claro e, portanto, agora eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder falar um pouco mais sobre a nossa estrutura, tá? Do sistema financeiro nacional aqui no Brasil, tá? Porque a gente tem alguns órgãos, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, Sistema Financeiro Nacional, né? Vamos imaginar o seguinte. A gente sabe que tem ali, então, os operadores, né? Que seriam as instituições financeiras, corretoras e etc. Que fazem girar e acontecer as negociações e casar ali comprador com vendedor, né? Só que existe alguém que regulamenta isso, que normatiza, alguém que supervisiona, né? Porque se não tiver, ia ser muito complicado, vocês não acham? Eu acho. Portanto, a gente tem sim órgãos que são normativos, órgãos que são supervisores e aí embaixo a gente vai ter os operadores, né? Que seriam ali no caso a instituição financeira que a gente viu no nosso exemplo anterior, tá? Que faz girar, acontecer o sistema financeiro nacional, tá? Então, existe um órgão máximo? Existe. E ele se chama, vou botar abreviado aqui porque a gente vai falar dele já já, CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Esse cara aqui, tá? Ele é normativo e ele é o nosso órgão máximo dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Como ele é apenas normativo, né, ele não vai executar, não vai colocar a mão na massa, não vai fiscalizar para acontecer. Ele vai dizer somente as normas. Como deve ser, como que não deve ser, como que os reguladores devem fiscalizar a Constituição, as operações, né? Ele diz até como que deve ser realizada a fiscalização dentro do mercado, dentro da estrutura como um todo. Mas ele não executa nada, ele não coloca a mão na massa para fazer acontecer, tá? E aí, abaixo dele, a gente tem uma instituição chamada de Banco Central do Brasil, né? Que, de certa forma, atua como uma secretaria, tá? Do Conselho Monetário Nacional. Porque a gente vai ver daqui a pouco, mas o CMN ele tem apenas 3 membros, logo não necessita de uma estrutura física, tá? Para este órgão, né? Essa instituição, tá? Justamente porque ele tem poucos participantes, tá? E ele se reúne de vez em quando, né? 3 membros apenas. Então, como um dos membros, já adiantando aqui para vocês, é o presidente do Banco Central do Brasil atualmente, tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O Banco Central ele atua como secretaria, né? Tem lá a Secretaria do Conselho Monetário Nacional dentro da estrutura organizacional do Banco Central do Brasil, né? Mas isso é só a título de curiosidade, não é cobrado especificamente isso lá na prova de vocês, tá? E o Banco Central, tá? Ele vai ser o supervisor, tá? Ou seja, dentre as suas funções está a de supervisionar os agentes que são operadores, né, que realizam transações, operações dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então as instituições financeiras como um todo, tá certo? Só que tem outro órgão, outra instituição aqui, que é chamada de CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então ela também é uma supervisora, tá? Mas de um mercado bem específico, que é o mercado de capitais, tá? Aqui, nesse caso, a CVM ela somente vai dar pitaco quando a gente tiver alguma operação envolvendo títulos, tá? Títulos e valores mobiliários. Então, o que que isso significa, tá? Tá sendo realizada lá uma operação de alguma coisa que não é valor mobiliário, como um CDB, por exemplo, que uma instituição financeira está emitindo. CVM não vai dar pitaco, tá? Dessa forma, ela somente vai supervisionar e também podendo regular, né, dizer como devem ser as coisas dentro desse mercado de títulos de valores imobiliários no nosso mercado de capitais, tá certo? Então, dessa forma, a gente tem essa divisão, né, de Banco Central no âmbito geral e a CVM nessa parte mais específica e abaixo aí a gente vai ter, né, os operadores, ok? É só isso? Não.
tá? Porque cumpre a gente saber, pelo menos, né, que existem os primos do Conselho Monetário, cada um dentro da sua respectiva atuação. Por exemplo, a gente tem um órgão chamado de Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Que é o CNSP, então ele também é um órgão normativo, tá? Só que para o mercado de seguros, capitalização, previdência complementar aberta e resseguros, tá certo? E ele tem então alguém que fica abaixo dele, fazendo ali a função do Bacen ou né, da CVM. Sim, esse órgão é chamado de SUSEP, que é Superintendência de Seguros Privados, tá? Que é o supervisor, e aí abaixo a gente tem também os operadores, né? Que de certa forma são as corretoras de seguros, né? Entidades seguradoras que comercializam, né, títulos de capitalização, os PGBLs, VGBLs, que são as entidades abertas de previdência complementar, certo? E seguradoras, resseguradoras, Brasil afora, e também as suas operações, né? Eles serão ali responsáveis por fiscalizar, tá certo? E tem mais um, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Então, olha, Previdência Complementar, o que que acontece? A gente tem dois tipos de entidades, que são as abertas de previdência complementar, tá? Que é aquela que eu e você podemos ir lá e contratar um PGBL, um VGBL, por exemplo, que seria ali no âmbito do Conselho Nacional de Seguros Privados. Aqui no CNPC, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele vai regular e fiscalizar a atividade das entidades fechadas. Tá? O que seria uma entidade fechada? Aquela que não todos podem ter acesso, mas apenas uma classe em específico de funcionários podem ter acesso. Então ela vai normatizar isso, né, que é o mercado ali dos fundos de pensão, né, que funcionários de uma classe específica podem ter acesso, como funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios, né, que é para custear a aposentadoria destes servidores, tá bem? E aí abaixo dele a gente tem também a Previc, né, que seria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, né, que vai ser ali o fiscalizador, portanto, das operações envolvendo ali os fundos de pensão, tá bem? Então, basicamente, esta é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais a cada andar aqui, né? A cada minuto do nosso curso, para entender um pouco mais sobre os participantes, né? Lembrando que na sua prova, muitas vezes, né, aqui, se você vai fazer a CPA 20, né, por exemplo, não cai muito, né, nem na CEA, na verdade, não cai muito sobre o CNSP ou o CNPC aqui, né? Eles são bem mais específicos de outras provas que existem de certificação, tá? Mas o que cumpre é você saber que ele existe, tá? Essas instituições, elas existem e eles são normativos. Então eles são primos do Conselho Monetário. Eles não colocam a mão na massa também, porque eles têm aqui embaixo, ó, os supervisores, que também podem ser reguladores, né, que vão atuar com base nas normas, nas diretrizes que por ele foram editadas e publicadas, tá? Então eles vão fiscalizar daí o mercado, os operadores que estão ali fazendo girar esse seu respectivo mercado de atuação, ok? Bom, pessoal, então nós falamos agora, até então, sobre a estrutura, sobre as funções básicas, né? Quem que é o normativo, quem que não é, o que que cada um vai ter ali de responsabilidade para fazer, né? O que que pode ter mesmo cair na sua prova, está certo? Então, dando seguimento aqui, a gente vai começar a afunilar um pouco mais, né? E agora a gente vai entrar aqui e começar sobre o Conselho Monetário Nacional, aquele mesmo conselho que a gente falou agora há pouco, né? Então esse cara, a gente já sabe que ele é um órgão, né? Uma instituição 100% normativa, né? Que ele não vai colocar a mão na massa, que ele não vai fazer nada, né? E olha só que bacana, né? Este órgão, esta instituição, ela veio para a gente por meio de uma lei, assim como o Banco Central, né? Que inclusive é a mesma lei que criou ambos, que é a lei de número 4595 de 64, né? E lá foram instituídos, né, todas as obrigações, o que que cada um faz, o que que cada um não vai fazer, né? O que que é privativo, o que que vai caber a cada um de fato, né? Então, entre outras disposições que são lá tratadas, ela veio sendo atualizada ao longo dos anos até hoje para estar de acordo e sempre atualizada, né, para
está de acordo com a realidade do mercado atual, certo? Outra coisa, pessoal, é com relação, né, à composição do Conselho Monetário Nacional. Por que que eu preciso de bastante atenção aqui agora? Por quê? Tá? No último governo, a gente foi criado um super Ministério da Economia, né? Deixou de existir o Ministério da Fazenda, Ministro da Fazenda, e a gente teve então o Ministério da Economia com o ministro, tá? Da Economia, certo? Que é o presidente, né? Ele que chefia o Conselho Monetário Nacional. Outro membro que entrou nessa composição aqui foi, né, o presidente do Banco Central do Brasil. E o terceiro membro, tá? Foi o secretário especial, tá, da Fazenda do Ministério da Economia, né? Do ME, vamos colocar aqui, ó, no âmbito do Ministério da Economia, tá? Esta composição foi trazida pelo governo anterior, né, ao atual que temos hoje em 2023. Por que que eu estou frisando isso? Porque uma das coisas, tá, das mudanças já trazidas com o início, né, no início do ano de 2023, com a posse do governo atual, foi a mudança, né, ou tentativa de mudança de algumas estruturas, né, por exemplo, aqui no caso, por meio da medida provisória 1158 de 2023, teria-se uma mudança nesta estrutura. Ou seja, a gente não teria mais, né, o Ministério da Economia e nem o Ministro da Economia, tá? A gente teria aqui, ó, a volta do Ministério da Fazenda e também do Ministro da Fazenda. A gente teria aqui um participante, né, que não estava na composição anterior, tá, que seria o Ministro de Estado, tá, do Planejamento e Orçamento. Tá? Esse cara aqui é novo nessa estrutura. E por último ele diz pra gente lá que o outro membro, né, o terceiro, seria o presidente do Banco Central do Brasil, tá certo? Sendo nessa nova estrutura, né, o ministro da Fazenda, quem seria o chefe, né, quem que estaria ali como... quem que seria o mandante, né, de certa forma, certo? Então ele teria ali o voto mais pesado, essas coisas todas, tá? Algumas outras mudanças que foram trazidas por meio desta medida provisória, tá? E aqui é com relação ao COAF, né, que é um órgão muito importante no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tá? Que atualmente ele está lá reportando ao Banco Central. Esta medida, tá, vocês vão ver sobre o COAF num módulo que não é sobre o Sistema Financeiro Nacional, mas por essa medida ele não mais reportaria ao Bacen, mas sim ao Conselho Monetário Nacional, né? Que poderia acabar dando ali uma travada, né? Tem diversas discussões sobre isso no mercado. Eu espero que você acompanhe o mercado também, se informe, assista, leia sobre e estude, tá? Para estar sempre por dentro de tudo que acontece também no mercado de fato, não só do conteúdo que vai vir a ser cobrado na sua prova. É, né? Muito importante porque lá no dia a dia você vai ver que você vai ter que ter um conhecimento a mais para ter aquele diferencial em relação aos demais, certo? Então, pessoal, o que acontece? Por que eu digo que você precisava prestar um pouco mais de atenção aqui, tá? Justamente pelo fato de que esta composição aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, esta composição aqui para o Conselho Monetário Nacional, os membros, né? Ela que ainda é, vamos até botar de outra cor, né? Vamos botar aqui, caneta. Ela que é a válida.
para a sua prova. Por quê? Porque esta medida provisória aqui, tá? Se vocês procurarem ela na internet, né, vocês vão encontrar que ela não foi votada. Ela precisa ser votada nas duas casas, né, e aprovada. Quais sejam elas? Na Câmara dos Deputados, tá? Precisa dar o ok aqui sobre o texto, e também no Senado Federal, né? Só que o que acontece? A gente teve aí uns desentendimentos no começo do ano, né? E deram uma freada nessas votações aqui que seriam importantes para o governo. Portanto, como ainda não foram votadas, esta estrutura daqui, ó, trazida por esta medida provisória, ainda não está válida. Por que eu digo ainda? Porque se ela for votada, tá? Apreciada, assim dizendo, e aprovarem e tudo mais, tá? Dentro de um tempo hábil, ela poderia vir a ser cobrada na sua prova apenas, tá? Então vou botar aqui, ó, apenas a partir de julho de 2023, né? Que a gente sabe ali que a Anbima, pelo menos, ela muda o seu edital, muda a sua prova, né? Adiciona ou retira conteúdos a cada 6 meses, tá? Para a prova atual, ainda é válida a composição antiga, tá? Como eles já publicaram as mudanças, né? A gente vai ter que esse conteúdo pode vir a ser cobrado a partir do segundo semestre, tá? Desse ano, né? Que a expectativa do governo é que eles votem pelo menos até lá essa medida provisória, né? E também a partir de julho, porque se a gente tem uma medida provisória mudando a composição e tudo mais, né? Pode ser, tá? Que por mudar a composição, mudou a lei, a prova obrigatoriamente precisa se adequar à nova norma, certo? Então quer dizer que se mudou lá algum tema muito importante, como que isso vai ser cobrado? Bom, vai depender da situação, vai depender do caso, mas a regra é que vai ser cobrada a mudança, né, a cada 6 vai ser cobrada essa nova entrada de conteúdo, né, mudança a cada 6 meses. Então, se uma lei for aprovada, como foi o caso lá da 179 que trouxe autonomia ao Banco Central, tá? Ela não foi cobrada de imediato, justamente por conta, né, desse fator de que os conteúdos novos são a cada 6 meses. Então, a expectativa é que o governo comece tenha então votado essa medida provisória até julho, de certa forma, né, porque já está lá desde janeiro travada. E daí a gente vai ter que ver e acompanhar como que vai ser cobrado na prova, né? Mas, como é uma mudança, de certa forma, geral na estrutura, tá? Pode ser que esta composição fique ainda até o final do ano, né? Mas aí a gente vai atualizando vocês e tudo mais, né? Os alunos da Top Invest vão ter acesso sempre ao conteúdo mais atualizado possível, porque a gente se importa muito com essa questão, beleza? Então, como ser aprovado, né, pode vir a ser cobrado a partir de julho, certo? Se não, vamos ter que esperar o ano que vem, tá? Então falamos aqui bastante sobre o nosso Conselho Monetário Nacional, né? Mas a gente não falou sobre algumas coisas muito importantes, né? Eu bati aqui no que era relevante, que você tem que saber para a sua prova. Então isso aqui é muito importante, por isso que eu trouxe primeiro, né? Mas, de certa forma, né, como a gente tem aqui também, né, informação de que ele é um órgão 100% normativo, né, ele não vai colocar a mão na massa para fiscalizar, para fazer acontecer, né, ele vai dizer como que os outros devem atuar também para exercer a fiscalização dentro dos seus respectivos mercados, tá? E agora a gente vai falar aqui algumas das principais funções do Conselho Monetário Nacional, tá? Como, por exemplo, né, deixa eu botar aqui, ele vai criar, né, normas, diretrizes, tá? E também normas relacionadas aos temas de política monetária, de política cambial e também creditícia. Então, as políticas monetárias ali, né, são relacionadas com como que será exercido o controle
quanto que tem de moeda em circulação para apreciar, depreciar, cambial ali, né, em relação a outras moedas, e de creditícia relacionado aos demais tipos e modalidades de crédito que a gente vai ter aqui no nosso país, né? Então, dito isso, ele vai dar essas normas, diretrizes, né? E também ele vai disciplinar, tá? Todo tipo de crédito, tá? Em toda a modalidade já existente, que já existiu ou que vai vir a existir, né? Modalidade. Então ele vai criar também vai disciplinar, né? Também as normas de crédito que ele criou lá atrás com as políticas, né? Então tem a política dizendo como deve ser e ele vai disciplinar, né? Dando ali, discriminando um rol, trazendo pra gente como que deve ser cada uma delas, né? Então ele faz um primeiro passo, depois ele faz o segundo passo relacionado aqui ao crédito, tá bem? Então ele também vai dizer pra gente, né? Regular como que deve ser realizada, né? A inspeção, a fiscalização, né, para ser exercida sobre o funcionamento, tá? Para também a constituição e fiscalização de todos os mercados, tá bem? Então ele vai dizer como que deve ser realizado, né? Por meio de uma norma, um regulamento, como que deve ser fiscalizada a Constituição, o funcionamento, como que deve ser realizada a fiscalização, tá? E tudo mais sobre as instituições financeiras, sobre as operações que elas realizam também, né? Então lembra, ele vai regular e o Banco Central como executor, principal executor, ele vai fazer lá a sua função de colocar a mão na massa e exercer de fato essa fiscalização, né? Fica muito atento na sua prova, porque a palavra utilizada ela pode te induzir ao erro. Então, exercer a fiscalização, tá exercendo, está praticando alguma coisa, tá? O Conselho Monetário ele não coloca a mão na massa, certo? Tudo que você entender ou deixar a questão entender, né, que está sendo executado, exercido, praticado alguma coisa de fato, não é com o Conselho Monetário, porque ele somente vai normatizar, dizer como que devem ser as coisas, tá? Outra coisa que é bem interessante, ele pode ainda limitar, tá, taxas de juros e outras quaisquer formas de remuneração, tá, de operações ou de serviços, tá, bancários ou financeiros. Então, se ele vê e tiver alguma denúncia, né, financeiro, e ele constatar que de fato está muito abusivo, ele pode impor ali um normativo, baixar uma regra dizendo que está muito alto por tal e tal motivo, né? Então, por conta disso, pode até dizer, vamos limitar em tantos por cento por tanto tempo, né? Ou pedir uma investigação mais aprofundada, tá? Outra coisa é que ele pode determinar ainda, tá? O quanto que será o máximo, e aqui esse máximo é em base percentual, tá? Que pode ser, né? Vamos apagar aqui para ficar bonitinho, né? Pode ser ou vir a ser emprestado, tá? Para uma mesma pessoa física ou grupo, tá? De pessoas jurídicas, né? Então, conglomerados econômicos, por exemplo, tá? Ele pode limitar isso para um mesmo cliente, né? O quanto que pode ser o máximo que uma instituição pode emprestar para um mesmo cliente, né? Então, isso é uma coisa muito importante para garantir a segurança, né, e estabilidade também do sistema financeiro. Que uma das suas funções aqui, né, é, por meio de tudo que a ele for reportado, baixar normas, regulamentos que vão prever o aperfeiçoamento
aperfeiçoamento, tá? De instituições financeiras e do sistema financeiro também como um todo. E também, muito importante, ele pode trazer, né, e baixar normas que sejam contábeis, tá? Ou até de estatísticas, tá? Que as instituições financeiras obrigatoriamente deverão observar, tá? Se não observar, vai estar descumprindo ali o normativo, né? Pode vir a ser punido também, tá? Então, galera, falamos aqui sobre o Conselho Monetário Nacional, vamos falar também sobre o seu executor, né? O executor de todas as políticas, diretrizes, normas, né? Que se a ele forem direcionados, mas de certa forma a grande maior parte, né, exercício de política monetária, verificar tudo que entra e o que sai de capital estrangeiro, tá? É uma das funções desse cara que a gente vai falar agora, né? Que é o nosso Banco Central do Brasil, tá? Então, Banco Central do Brasil pode cair para você na prova BC, BCB, Bacen, tá? Ele também foi trazido para a gente ao mercado por meio da Lei 4595 de 64, né? Mesmo ali que trouxe o Conselho Monetário Nacional, né? Então já falamos, dando um spoiler anteriormente, né, que o Banco Central ele é a grande secretaria do Conselho Monetário Nacional, né? Então, como eles têm lá somente 3 membros, dentro da estrutura do Banco Central existe uma área chamada de Secretaria do Conselho Monetário, que será a área responsável, né, por publicar lá as normas, diretrizes, regras que foram tratadas nas reuniões, tá? E baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, né? E aqui é uma coisa muito importante, que a gente teve a lei complementar, tá? De número 179, lá de 2021, que foi debatido em tudo que é lugar, né, para ver se era ou não constitucional, se podia ser aprovado ou não, né, que é a lei que trouxe autonomia ao Banco Central. E aqui, ó, já fica esperto, autonomia é diferente de independência. Tá? O Banco Central ele é autônomo para executar suas atividades, mas ele não é independente para, por exemplo, definir qual que vai ser, tá, a taxa básica de juros, tá? Porque ele tem autonomia para exercer as suas funções de forma a manter a inflação dentro da meta, né? E já que falamos aqui de inflação dentro da meta, tá? Quem que define a inflação, tá? É o Conselho Monetário Nacional, certo? Então, já que tocamos aqui nesse ponto, né, de autonomia, diferente de independência, se ele fosse independente, ele poderia definir por sua conta a inflação, por exemplo. Mas ele é autônomo para perseguir por meio dos instrumentos que estão disponíveis a ele, tá? Como políticas monetárias, por exemplo, para garantir que a inflação fique dentro da meta, né? Então já vamos aqui escrever, né, meta da inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, assim como, tá, as bandas permitidas. O que seriam essas bandas permitidas, né? Seria, por exemplo, vamos imaginar que a meta de inflação do Brasil seja, né, vamos botar até em outra cor aqui, ó, cor de exemplo, vamos ver, esse azul, né? Vamos botar aqui, ó, meta de inflação. Imagina que ela seja 3%, né? Muito baixo para um país emergente como o Brasil. O que acontece é que essa meta ela tem bandas permitidas ao qual pode ficar acima ou abaixo da meta estabelecida. Então, se essa banda para cima for, por exemplo, de 1,5%, isso significa que a inflação poderia estar aqui até em 4,5%, tá? Por conta desse 1,5% para cima. E caso fosse para baixo, né, poderia ficar em 1,5%, tá? Porque é a partir da meta. Então 1,5% para cima poderia ir até 4,5%, 1,5% para baixo poderia ir até 1,5%. Passando disso, e é bem interessante, tá? Tem que o presidente do Banco Central escrever e direcionar uma carta
para o presidente do Conselho Monetário explicando os motivos os quais não permitiram manter a inflação dentro da meta. Tá? A gente viu isso acontecer nos últimos anos, por exemplo, né? Para vocês terem uma noção aqui, certo? Então, dessa forma, né, especificamos aqui a autonomia e independência. Tá? Independência, se ele pudesse por conta própria definir, a autonomia é que ele pode utilizar o que ele possui à disposição para trazer e manter a inflação dentro da meta. Né? E também, como ele é autônomo, esta lei trouxe para a gente que ele é autônomo de forma técnica, administrativa, também financeira e operacional, certo? Então ele possui uma estrutura, tá? Ele é uma autarquia federal de natureza especial que é autônoma para poder perseguir o seu objetivo, tá? Já que a gente falou de objetivo, o Banco Central ele tem apenas objetivo, que é o seu objetivo principal, tá? E isso está lá no texto desta lei complementar aqui, que é manter, tá, a estabilidade dos preços e controlar a inflação. Ou seja, ele vai utilizar da sua autonomia técnica, administrativa, financeira, operacional, para, por meio de todos os mecanismos que ele possui à disposição, que são as políticas monetárias, por exemplo, manter a inflação ou trazer a inflação dentro da meta. Este é o seu objetivo principal, tá? Ele tem objetivos secundários? Sim, ele tem 3 objetivos, tá? Que são secundários. E por serem secundários, somente devem ser perseguidos quando o principal estiver cumprido. Quando a inflação sob controle, ele pode então partir para esses objetivos secundários, né? Que seria zelar pela estabilidade, tá? E também eficiência do sistema financeiro nacional. O outro seria suavizar, tá, oscilações na atividade econômica. E o seu terceiro objetivo secundário seria fomentar o pleno emprego, tá certo? Então, se a inflação estiver dentro da meta, sob controle, ele pode deixar um pouco seu objetivo primário de lado e partir para os secundários, mas somente se estiver sob controle, tá? Outra coisa importante de vocês saberem, né? Como que é a composição do nosso Banco Central do Brasil, né? Via de regra, a gente tem 9 membros, tá? Aos quais a gente vai ter aqui, ó, um presidente, tá? E 8 diretorias, tá? Diretorias. Então a gente vai ter uma cadeira para a presidência, né, do Banco Central e 8 diretorias, formando 9 membros, tá? O que que acontece é que destes 9 membros, a gente sempre vai ter 8 diretorias. Porém, a gente pode ter 8 membros. Quando um diretor, ele assumir mais de uma diretoria, por exemplo, tá? Via de regra, são 9 participantes da composição, né, estrutural, que seriam ali o presidente e as 8 diretorias. Porém, um mesmo diretor, ele pode ser a ele atribuída mais de uma diretoria, onde nesse caso a gente teria uma redução no número de pessoas, de diretores, tá? Portanto, vamos imaginar que a gente tem 8 diretorias e mais o presidente. A gente pode ter, a gente vai ainda ter as 8 diretorias, porém a gente vai ter menos pessoas, porque um diretor, né, vai assumir mais de uma diretoria. Então, por exemplo, tem o presidente e 7 diretores. Por que tem 7 diretores e são 8 diretorias? Porque um está cuidando de uma diretoria a mais naquele determinado período, ok? Outra coisa, tá?
Como que vai funcionar? Acho que eu vou ter que apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Como que funciona o mandato, tá? Do presidente do Banco Central, tá? Isso aqui, pessoal, foi trazido também pela Lei 179 lá de 21, né? Que para garantir mais autonomia, né? E que também o Banco Central não venha a ser utilizado por governos posteriores para políticas, né? E etc., para tentar corromper a instituição, a gente tem uma diferença aqui em relação à regra anterior. Na regra anterior, né, era lá indicado pelo ministro, entrava atuando já no primeiro ano. Agora a gente tem um ciclo. Tá? A gente tem um ciclo onde a gente vai ter o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e o quarto ano. Tá? De quem? Do presidente, tá? Da República. Não é assim que escreve, né, professora? Olha aí, ó. República. Beleza? Então, no primeiro ano do presidente da República, o que a gente vai ter, tá? A gente vai ter que 2 diretores vão ser indicados e vão assumir 2 diretorias, tá? No segundo ano, a gente vai ter mais 2 diretores assumindo. No terceiro ano de mandato do presidente da República, a gente vai ter 2 diretores e o presidente. O novo presidente, no caso do Banco Central, vai assumir a presidência do Bacen apenas no terceiro ano, tá? De mandato do presidente da República. Tudo isso para que ele não seja utilizado, né, para fins que não são o seu principal, certo? Então, para, de certa forma, dar a ele mais autonomia ainda, para não ficar com o rabo preso, desculpa a palavra, a quem lhe indicou lá atrás, tá? Então, por isso, sempre no terceiro ano, a gente vai ter o presidente do Banco Central e mais 2 diretores, né? E no quarto ano a gente tem 2 diretores aqui entrando. Então a gente tem 2, 4, 6, 8 diretores e mais o presidente, fechando os 9 membros da composição do Bacen, tá? Feito isso, a gente tem que falar ainda, né, que antigamente, tá? Quem tinha a autorização para decidir quando ou não emitir papel moeda era o Conselho Monetário. Por meio da Lei 179, isso aqui, ó, a decisão de emissão, tá, de papel moeda passou ao Banco Central, tá? Então ele tem ainda autonomia para decidir quando será emitido e quanto deve ser emitido também, tá? Então, atualmente, por meio desta Lei 179, que traz autonomia ao Banco Central, ele pode escolher sobre emissão de papel moeda, sobre ainda quando e quanto a ser emitido, tá? Outra coisa, a gente já falou, ele é responsável pelo recebimento, tá, do depósito compulsório, que a gente falou lá no comecinho, tá? Compulsório, né, para evitar a criação de papel moeda por parte das instituições, tá? Ele ainda pode realizar as operações de redesconto de liquidez, tá? Que é uma política monetária de certa forma, onde ele vai fazer um empréstimo para uma instituição financeira, né, no mercado interbancário, para ela não fechar o caixa no negativo, porque se ela fechar o caixa no negativo, fale e quebra todo o sistema financeiro, né? E também ela vai poder fazer empréstimos, tá? O Bacen, né, pode atuar emprestando dinheiro para as instituições financeiras, tá? Outra coisa, ele é o responsável pela condução das políticas monetárias, das políticas cambiais e das políticas creditícias, né? Então lembra, o Conselho Monetário ele diz como deve ser e o Banco Central ele vai conduzir essas políticas da melhor forma possível conforme estipulado pelo Conselho, tá? Outra coisa, dentro da estrutura do Banco Central a gente tem o Copom, né, que é o Comitê de Políticas Monetárias. Esse cara é muito importante porque
nas reuniões do Copom a cada 45 dias, tá? É definida a nossa taxa Selic, né? Que é a nossa taxa básica de juros. Selic não, né? Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Então é uma reunião que dura 2 dias, a cada 45 dias, para que eles analisem, né, o que aconteceu desde a última reunião, se aumenta ou não, ou se mantém estável no mesmo nível a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Então o Comitê de Políticas Monetárias está presente dentro da composição do Banco Central e é ele que vai definir a taxa Selic a cada 45 dias, tá? Outra coisa, vamos botar aqui, ó. O Banco Central, ele ainda vai exercer, né, realizar o controle, tá, do crédito e também da entrada e saída de capital estrangeiro, tá? Ele também é responsável por gerenciar as famosas reservas internacionais, né, que é o quanto que um determinado país possui internacionais, né? Que é o quanto que um país, no caso o Brasil, dispõe de moeda de outro país, né? Então ele vai fazer a gestão desses recursos, né? E também controlar tudo que entra e o que sai de capital estrangeiro. Uma coisa muito importante, tá? É que eu costumo falar, vou até botar aqui, ó, que ele é o pai e a mãe de toda a instituição financeira. Porque quando a gente é criança, né, alguns até depois de adultos, né, escutam muito lá e só fazem as coisas com a autorização do pai e da mãe. Então, para uma instituição financeira estar devidamente autorizada a existir, a operar dentro do nosso país, ela precisa de autorização do Banco Central do Brasil, né? Então, tem até uma questão bem bacana nos simulados da Top que perguntam lá, tem das duas formas. Quem que é o responsável por fiscalizar as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários? Em uma das questões a gente tem lá, letra A, CVM, letra B, Bacen, por exemplo, se eu não me engano, né? As pessoas elas veem corretoras de títulos e valores imobiliários e marcam a CVM. Só que a CVM ela só vai dar pitaco quando houver a negociação de títulos e valores imobiliários, tá bem? O enunciado não fala se há ou não uma negociação de títulos e valores imobiliários. Ele quer saber quem fiscaliza a instituição corretora e distribuidora, que no caso é o Banco Central, porque elas só não negociam apenas valores imobiliários, mas também outros títulos de renda fixa que não são valores imobiliários. Então a CVM só vai se envolver quando houver valores imobiliários na operação, né? E tem uma outra questão que é muito semelhante, né? Que fala, tem o mesmo enunciado, só que ele coloca dois órgãos, né, em cada alternativa. Então ele coloca lá CMN e Bacen, CVM e Bacen, Bacen e CVM, né? Enfim. E aí, nesse caso, de trazer as duas alternativas, você vai Bacen e CVM, né? Porque, nesse caso, trouxe as duas possibilidades para você, tá? Então, pai e mãe das instituições, tá? Ele também vai dizer pra gente sobre... Tá, deixa eu separar aqui. Sobre quais são as condições, tá, que são necessárias de serem atendidas para assumir um cargo, tá? Um exercício para assumir e poder exercer um cargo de administração em uma instituição financeira privada. Ele pode também decretar, né, e intervir por meio de regimes especiais em instituições financeiras, né? Então insolvência, falência, né, possibilidade de quebrar, ele pode intervir também e ele faz a gestão do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, né? Que permitia antigamente a gente fazer TED, essas coisas, onde o dinheiro saía da nossa conta e entrava na outra conta da outra pessoa, né? Ou do outro banco que você tinha conta instantaneamente. Hoje a gente tem o Pix, né? Tudo isso faz parte do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que foi criado, né, pelo Banco Central, tá? E aí o Banco Central ele também se comunica com o mercado, tá? Então vamos apagar aqui, porque ele também se comunica, tá? Trazendo regras ou esclarecendo dúvidas, né? Isso se dá por meio das resoluções do Banco Central do Brasil, tá? Que dessa forma ele pode
e vai criar normas para o mercado quando não houver uma norma de algum órgão superior a ele, tá? Ou até mesmo quando por delegação o CMN determinar, né, por determinação do CMN que ele crie uma resolução e publique, tá? A gente tem as instruções, tá, normativas do Banco Central, que nesse caso serão utilizadas para esclarecer dúvidas, lacunas, né, quanto às normas publicadas em resoluções, e a gente pode ter ainda, né, uma resolução ou uma instrução, tá, que seja conjunta. Por que conjunta? Porque nesse caso estes serão atos normativos, então será criada uma norma, tá? Porém, junto e com a ajuda e auxílio de outra autoridade, tá? Não apenas do Bacen, não apenas do CMN, mas com participação de outra instituição, por exemplo, ok? Então, galera, vocês viram aqui que a gente falou bastante sobre o Bacen também, tá? A gente tem diversas outras instituições, órgãos para falar, então vamos dar seguimento aqui, ok? Bom pessoal, falamos do Banco Central, vamos falar agora da nossa amiga CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? A CVM, diferente lá do CMN e do Bacen, ela foi criada por outra lei, né? Que é a lei de número 6385 lá de 76, né? Então, muito importante, chamada também de Lei do Mercado de Capitais, né? Tem muita informação importante lá. Se você quiser dar uma olhadinha, conferir, com certeza vai ser bem enriquecedor, mas, no mais, é a CVM que importa aqui para a gente, né? Então, olha bem o nome dela, Comissão de Valores Mobiliários. Lembra que lá atrás eu falei que ela só ia adaptar, se envolver, dar opinião, regulamentar, normatizar alguma coisa que tivesse o envolvimento com títulos e valores mobiliários, né? E não imobiliários, e sim mobiliários, ok? Então, ações, cotas de fundos, cotas de clubes, derivativos, tá? Esse tipo de título que é negociado, né? Como, por exemplo, debêntures também são valores mobiliários, né? Emitidos por companhias SA de capital aberto, tá? Então, dessa forma, a CVM como um todo, ela vai trazer e criar normas e regulamentos, né? Fiscalizar, se preocupar, regulamentos, tá? Quando a gente tiver um mercado de capitais envolvido e ainda títulos e valores mobiliários, tá? A CVM, pessoal, isso aqui nunca vi cair em prova, mas só para você entender, ela é composta de um presidente, tá? E 4 diretores, tá? Que serão nomeados pelo presidente da República depois de terem sido aprovados, né, pelo Senado Federal, ok? E, portanto, o que a gente pode dizer que é um papel importante da CVM, né? Vai dar normas e regulamentos, né, para o mercado de capitais, vai dar opinião e fiscalizar operações envolvendo títulos e valores imobiliários, mas ela também vai fiscalizar, tá? Fiscalizar companhias, sociedades anônimas de capital aberto, né? Que são as companhias que possuem, portanto, as suas ações negociadas dentro dos ambientes de bolsa, por exemplo, tá certo? Ela também tem a prerrogativa, né, de investigar, tá? E punir todos os descumprimentos contra as regras, né? Que também venham aqui a trazer ou potencialmente trazer pelo descumprimento algum prejuízo a outrem, tá? Também ela vai zelar, tá, pelo funcionamento
eficiente do nosso mercado, né, e também regular aqui do mercado de capitais, tá? Não está cortando, capitais, tá? E também pelo seu desenvolvimento, certo? Sempre aprimorando ali e tudo mais. Como o investidor ele não tem tanto acesso à informação, não entende algumas coisas, a CVM ela vai proteger, tá? E atuar de forma a garantir essa proteção ao investidor, né? Que é visto ali como a parte mais frágil da relação, tá? Ela também vai garantir, tá? E assegurar o acesso, tá? A informações que sejam tempestivas, ou seja, no momento que seja necessário, né? Tempestiva ali no momento que você precisa, né? E também que essas informações sejam de qualidade, né? Até por isso que muitas das regras da CVM também estão ali relacionadas a como que devem ser as publicações, né? Como que deve ser comunicado ao mercado qualquer tipo de publicação por parte da empresa, né? Para que eu tenha de fato o devido e correto entendimento por parte de quem não atua no mercado e está ali investindo, por exemplo, tá? Outra coisa, ela vai fomentar, tá, o investimento no mercado de capitais, tá? E uma formação de poupança, né? E aqui no caso não é a poupança lá que as instituições financeiras possuem, sim uma formação de poupança por meio do investimento em títulos e valores mobiliários, que é o que está aqui sobre o seu âmbito, né? E também ela vai assegurar, né? E também fiscalizar, tá? O funcionamento de uma instituição que é muito importante, tá? Que é a bolsa, o mercado de balcão e também, né, operações envolvendo lá mercadorias e futuros, que são os nossos derivativos, ok? Então, para a CVM, na sua prova, é basicamente isso que você tem que esperar, né, e saber e conhecer sobre ela, né? No mais, coisas mais não temas cobrados na prova, ok? Seguindo aqui a gente tem a SUSEP, que a gente falou lá no comecinho, lembra? Superintendência de Seguros Privados. E a SUSEP, tá? Ela tem o Conselho Nacional de Seguros Privados acima dela, né? Que aqui é o normativo, tá? Opa, não é assim que escreve, né? Normativo. E abaixo, então, do CNSP, a gente vai ter aqui a SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados. Então, dessa forma, a SUSEP, né, ela vai, com base nos normativos do seu órgão normativo, né, com base nos regulamentos, diretrizes, publicações, ela vai atuar de forma a controlar, fiscalizar, tá, também o mercado de seguros, de entidades abertas de previdência complementar, de títulos de capitalização e também de resseguro, né? O resseguro é o seguro da seguradora, por exemplo, certo? Então, dessa forma, né, dentro desses 4 mercados, ela vai atuar, né, de forma a garantir que tudo ocorra com base nos normativos lá do seu órgão superior, né? Então, como ela tem aqui uma função de colocar a mão na massa, ela é semelhante ao Banco Central do Brasil, por exemplo, que é o supervisor, tá, das operações e fiscalizador. Tanto que a SUSEP ela vai fiscalizar, tá, a constituição, a organização e também funcionamento e operações que envolvem estes mercados de seguros, de previdência aberta, de capitalização e resseguro, né? Então, ela também vai fazer aqui, ó,
uma proteção de quem possui produtos, né, de quem é segurado, quem investe em planos de previdência, né, quem tem título de capitalização e também, no caso, os seguros. E ela vai, além disso, tá, fomentar a captação, tá, e também formação de poupança por meio desses mercados, né? Por meio do uso de seguros, dos títulos de capitalização, né? Entidade de previdências abertas, né? O PGBL e o VGBL, por exemplo, certo? Ela também vai atuar de forma a defender os consumidores, né? De todos esses mercados, tá? E sempre prezar pelo melhor aperfeiçoamento desse mercado com o passar dos anos, tá? Também ela tem o poder de verificar ali, né, se de fato existe algum descumprimento. Então ela pode investigar e também punir, né, todo e qualquer descumprimento às normas, seja do conselho ou até mesmo algum regulamento que ela tenha autorização de emitir, ok? Ela também vai atuar de forma a cumprir, tá, e fazer ser cumprido as deliberações, né, diretrizes lá estabelecidas pelo CNSP, tá? Outra coisa, ela tem que atuar de forma a garantir a estabilidade, a liquidez e também a solvência, tá, deste mercado. Então, fiscalizando assim os seus participantes, né? Muito importante isso aqui para que não tenha nenhum tipo de risco, ok? Seguindo então, a gente tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, né? Então, para a Previc, a gente não tem muito o que falar, porque não existe, pelo menos, tantos conteúdos assim, além do que saber que ela existe e que para que serve, né, a Previc e o Conselho, né? Porque na prova é basicamente isso que vai ser cobrado. Existem umas outras provas onde é mais aprofundado esse conteúdo aqui, voltado especificamente lá para a previdência fechada, né? Mas aqui você tem que saber que esse cara aqui, ele vai dar as normas e diretrizes para o mercado de entidades fechadas de previdências complementares, né, os fundos de pensão, e que a Previc ela vai atuar de forma a cumprir e fazer ser cumpridas as deliberações, né, do seu órgão aqui superior, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E além disso, tá, ela vai fiscalizar, verificar, né, se está o fundo em situação de solvência ou não. Ele e a SUSEP têm funções bem parecidas, só que cada um dentro do seu respectivo âmbito de atuação. SUSEP nos seguros privados, tá? Entidades abertas de previdência complementar, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, como o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Eles regulamentam mercados diferentes. E aí a gente tem que, no caso do CNPC, que é o normativo desse mercado de entidades fechadas, abaixo dele a gente vai ter a Previc atuando para fazer ser cumpridas as suas deliberações, fiscalizando os operadores, né, quem que participa, verificando se tem algum indício, investigando, punindo, tudo isso, né, muito semelhante ao que faz a SUSEP nos seguros privados, tá? E daí a gente tem aqui as instituições financeiras, né, que a gente vai falar especificamente agora sobre os bancos comerciais múltiplos e os de investimento, tá? Então, as instituições financeiras, né, elas são fiscalizadas via de regra pelo Bacen, né, que é o pai e a mãe. Em alguns casos, né, como a gente vai falar já já das corretoras, né, a CVM também vai estar ali fiscalizando as operações, mas especificamente que tenham ali algum vínculo com títulos e valores mobiliários, né, que daí está dentro do seu âmbito, certo? As instituições financeiras, elas auxiliam muito, né, nesse processo de captação, tá? E também concessão de recursos, né? Então, vamos captar recursos emitindo um título, ou vamos emprestar para um deficitário, tudo isso. E além de tudo, eles são intermediários,
tá? Dentro do nosso sistema financeiro nacional. Intermediários porque eles fazem basicamente ali o meio de campo entre um superavitário e um deficitário, por exemplo, né? Fazendo com que um tenha acesso à remuneração e o outro consiga o dinheiro que ele precise para fazer o seu projeto, ok? Começando pelo banco comercial, vamos colocar ele aqui, ó, Bcom, tá? Esse cara aqui pode ser uma instituição privada ou até mesmo um banco público, né, instituído lá por lei, certo? Então, os bancos comerciais, eles, tá, tem uma questão que eles vão fazer empréstimos, financiamentos, fomentar a curto e médio prazo operações, tá? Nada além disso. Outra coisa que diferencia ele dos bancos de investimento, por exemplo, eles têm um negócio chamado de conta corrente, tá? Então, uma conta corrente que você pode utilizar para fazer as suas movimentações, pagar contas, usar no dia a dia, sacar, né, dinheiro, fazer transferência no caixa, tudo isso. O banco de investimento ele não tem essa conta corrente, porque ele tem uma conta transitória, que vai ser utilizada ali para você depositar o dinheiro, receber ele e direcionar para os produtos, né, para os investimentos, mas não para você utilizar assim no dia a dia, ok? Eles podem fazer os depósitos, tá? Vamos botar aqui, ó, depósito à vista e a prazo, tá? Já é uma outra diferença em relação aos de investimento, né? Porque depósito à vista é aquele que você faz ali e cai na sua conta na hora. O depósito a prazo é o que você investe hoje para receber lá na frente, como produtos de investimento. O banco comercial tem produtos? Tem. Tem CDB, pode ter LCI, né? Pode ter outros títulos bancários, né? Para depositar, por exemplo, né? Como depósito a prazo. E tem também lá a caderneta de poupança, né? Mas conta corrente, depósito à vista, apenas no banco comercial. E quando da Constituição, né, lá na sua denominação comercial tem que constar que ele é um banco, ok? Agora, vamos para o banco de investimento, tá? Esse cara aqui, assim como o banco comercial, né, ele vai atuar de forma a fomentar, concedendo empréstimos, financiamentos, dilatando o prazo, né, para operações a médio prazo e a longo prazo, tá? Nunca a curto prazo, tá? Uma das principais diferenças dele está aqui, tá? Outra coisa, ele não tem conta corrente, ele não trabalha com cheque, né? Porque igual eu falei agora há pouco, a conta que você vai ter lá, número, é só para transitória, para parar o dinheiro lá e você fazer o investimento, não para você ficar utilizando ali no dia a dia, né? Tem que constar lá no denominação social que ele é um banco de investimento, tá? Ele pode ser responsável por administrar, tá? Atuar como administrador de fundos de investimento, né? O administrador, se for o caso, você vai ver mais adiante, mas ele é aquele responsável por toda a parte burocrática de um fundo, né? Ele pode administrar e ser assim responsável, né? Dentro do mercado, ele pode atuar no IPO, né? Ou no underwriting, tá? Como um agente subscritor, né? Underwriter, tá? Então, ele pode ser contratado também para atuar e facilitar o estudo de caso, conversar com investidores para verificar se existe ou não uma demanda, uma viabilidade para realizar aquela oferta naquele determinado período de tempo, né? E oferecer também para os seus clientes quando for o caso, e atua como distribuidor de valores imobiliários, como por exemplo fundos de investimento. Ele pode ter na sua plataforma, né, cotas, debêntures, né, esse tipo de título, por mais que apenas corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários estejam autorizadas a acessar o ambiente de bolsa, né, não somente ações, fundos imobiliários, né, são títulos e valores imobiliários, mas outros produtos iguais, como debêntures, notas comerciais, cotas de fundos, né, também são valores imobiliários e podem ser aqui distribuídos por essas instituições, tá? E aí a gente tem um outro carinha, que é denominado de banco múltiplo, tá? O que é esse cara? Ele é nada mais do que uma jogada, né? Porque imagina lá o banco, né, um conglomerado, ele tem lá a carteira de crédito imobiliário, crédito rural, de seguros, de investimento comercial, tudo isso ele tem que divulgar
um balanço, um resultado para cada tipo da sua carteira, para cada operação. Ia ficar muito custoso, tá? Para isso foi criado o banco múltiplo, para consolidar os resultados, tá, de todo o conglomerado em um único CNPJ. Então você consolida todo o resultado, lucros, movimentações, fluxo de caixa, tudo dentro de um único CNPJ para que fique menos custoso, tá, a divulgação e fique mais claro para os investidores também, tá certo? Então, dito isso, tá, você vai ter aqui um único CNPJ que vai consolidar todas as operações, todos os resultados de cada carteira, né, sob o mesmo e único CNPJ, tá? Então, consolidados o que aconteceu. E aqui, ó, para ser múltiplo, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 carteiras. Porque senão, né, vai ter uma carteira, é um banco qualquer, né? Vai operar com uma única carteira. Então, não precisa ter mais de um, não precisa ter um outro CNPJ só para fazer isso. Divulga naquele. Então você vai ter que ter aqui, ó, que essa carteira tem que ser uma carteira comercial ou de investimento mais outra. Então, por exemplo, investimento mais crédito imobiliário, investimento mais crédito rural, comercial mais crédito rural, por exemplo, né? E daí existem instituições que elas têm diversas outras, né, inclusive de investimento, sob o mesmo mesmo CNPJ ser divulgado, né? Só que o que acontece? Daí ele é múltiplo porque ele tem aqui o requisito de ter ou uma comercial mais outra e mais outra e mais outra. Ele pode ter investimento junto, tá? Mas desde que não seja uma comercial e uma de investimentos para divulgar no múltiplo. Pode ter lá investimento, crédito rural, crédito imobiliário, comercial, aí pode, mas não e de investimentos, né? Uma comercial e de investimentos ou uma de investimentos e comercial. Tem que ser uma dessas mais outra para depois entrar essa outra, ok? Espero tenha ficado claro para vocês, né? E aí a gente tem as nossas amigas, né, corretoras e distribuidoras, tá, de títulos e valores mobiliários, né? Lembra sempre do valor mobiliário, nunca imobiliário, tá? E aí a gente tem então que as CTVMs, tá? Como tá aqui para você, CTVM ou DTVM, tá? Já de cara aqui, ó, somente elas podem acessar a bolsa, né? E as negociações aqui ocorrem por meio da plataforma eletrônica, né, que é o seu home broker, certo? Onde a gente coloca lá as ordens de compra e venda, né, de ações, fundos, né, em alguns casos derivativos também, tá? Só que elas são fiscalizadas tanto pelo Bacen quanto pela CVM, obviamente, né? Bacen porque são instituições financeiras e CVM por conta das operações envolvendo valores imobiliários que venham a ser realizadas por meio delas, certo? Outra coisa, elas podem fazer operações em nome próprio, ou seja, para elas ou para terceiros, tá? Então pode ter lá uma carteira administrada, por exemplo, né, onde elas vão ficar responsáveis por gerir aquele dinheiro do cliente, do investidor, certo? Elas também podem ser administradoras, né, e podem ainda organizar e criar fundos de investimento, clubes de investimento, né? Então, diferente do banco de investimento que pode ser administrador, elas podem também organizar e criar esses caras, né? Então, por meio delas, a gente faz a compra e a venda de títulos e valores imobiliários muitas vezes, né? Claro que também existem outros produtos, como CDBs, que são disponibilizados nas plataformas das corretoras e das distribuidoras, tá? Então, por isso também Bacen e CVM, tá? Elas podem ser contratadas para atuarem como custodiantes, tá? E o que seria o custodiante? É quem faz a custódia, quem guarda o ativo, é aquele instituição responsável por cuidar dos eventos corporativos, tá? Por exemplo, a empresa vai pagar dividendo, o custodiante, né, vai fazer contratar a corretora contratada para ser o custodiante, vai fazer o cálculo lá e quanto que tem que dividir para cada né, dos
acionistas da empresa, por exemplo, né, nas diferentes corretoras onde os mesmos possuem conta, né? Inclusive por isso que eles têm acesso aos sistemas e plataformas da B3 justamente para poder fazer esse ajuste, tá? Dentro do mercado. Então é tudo interligado no final das contas, né? Então são os principais intermediadores, tá? De dores financeiros, né? De quem atua comprando e vendendo títulos de valores imobiliários, ações, cotas de fundos imobiliários, ETFs, tudo isso, tá? E eles também podem ser contratados para serem agentes fiduciários, tá? E o que é o agente fiduciário, né? Alguém que vai ser contratado para fazer a defesa dos interesses de algum investidor, por exemplo, né? No caso das debêntures, a gente tem o agente fiduciário dos debenturistas, que é uma instituição que vai fiscalizar o emissor da debênture, ver se ele está seguindo tudo o que foi lá descrito, né, que ele iria seguir, tá? Se ele ficar inadimplente, não pagar, não honrar com os cupons ou pagamentos do principal, o agente fiduciário ele vai atrás, vai entrar na justiça, vai executar a garantia, tudo isso para fazer com que os devidos interesses dos debenturistas, que são os investidores do mercado, sejam cumpridos, né? Então ele pode executar a garantia para que seja pago ao investidor, ok? E aí a gente tem a nossa bolsa de valores, né? Que atualmente a B3 ela é uma fusão, né? Que teve da Bovespa, tá? Que se fundiu com a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e criou, tá? Disso a BM, tá? Tem aquele Ezinho que eu não sei desenhar aqui, BMF Bovespa, né? Que depois veio a se fundir com a CETIP. E aí criou a B3, que é a Brasil, Bolsa e Balcão, que concentra todas as negociações, tá? Então tem operação de bolsa dentro do sistema de bolsa e operação de balcão no sistema de balcão, né? Então, balcão organizado porque é a B3 que administra, né? E outra coisa, a B3 ela é uma autorreguladora deste mercado, né? Ela tem esse poder também, ela é essa entidade que pode fiscalizar o seu próprio mercado e para isso ela tem lá a BSM, né? Que é a B3 Supervisão de Mercados, tá? Que é uma instituição que fiscaliza a própria bolsa, tá? Então, além disso, é por meio dela que a gente pode, né, ter esse ambiente, vou até escrever, né? Ambiente eletrônico, conhecido como home broker, tá? Que permite as negociações serem realizadas de compra, venda, né? Tudo por meio eletrônico, por meio da internet, sempre com uma corretora ou uma distribuidora como intermediário, certo? Além disso, a gente tem, né, uma maior transparência aqui nas operações, justamente por conta de ser realizado em um mercado que é administrado e organizado. Organizado porque a B3 ela está ali em cima, né? Então, tanto o mercado de bolsa quanto o mercado de balcão, a gente vai ser organizado e realizado dentro do ambiente da B3, como participantes da B3, né, instituições, assim dizendo, a gente vai ter uma maior transparência e formação dos preços em tempo real, certo? Então, tudo isso para trazer uma maior segurança também para o investidor. Ela é uma bolsa ainda, né, chamada de multi-ativos, porque dentro dela são negociados diferentes tipos de ativos e também multi-mercados. Porque a gente tem mercado de ações, mercado de fundos, renda fixa privada, que mais? Derivativos, tá? Câmbio também, de certa forma, por isso multimercado e multiativos, porque tem uma infinidade de ativos dentro dentro do sistema que estão sendo ali negociados, né? O principal, a bolsa, vou investir em bolsa, ninguém lembra do resto, só lembra das ações, mas existem muitas outras classes de ativos que estão ali sendo negociados, que não somente ações, né? Que são as mais conhecidas, óbvio, mas também fundos, renda fixa privada, né? E outras classes de ativos também, beleza? E aqui, pessoal, por último, a gente tem os tipos de investidores, né? Aqui eu quero que você tenha muita atenção, né? Por quê? A gente tem um investidor que ele é chamado de normal, tá? Ou também investidor de varejo, que é aquele cara, né? Aquela pessoa física ou pessoa jurídica que não entra em nenhuma outra classificação que a gente vai ver aqui,
certo? A gente tem um investidor chamado de não residente, e esse cara aqui é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, que não reside, no Brasil, certo? Então, um grande fundo, né, inclusive o investidor não residente, ele tem que constituir representantes, né, precisa de uma outra instituição aqui para representar ele nas suas operações, né? A bolsa ela possui esse tipo de serviço, né? A B3 tem lá o banco B3 dentro da sua estrutura, mas isso não é conteúdo que é cobrado, né? Em muitas provas é mais uma curiosidade, né? O banco B3, a partir do momento que não residente ele quer abrir uma conta aqui, né? Quer investir aqui, eles prestam esse serviço de representação para facilitar o acesso desse investidor ao nosso mercado também, tá? E aqui a gente tem os principais cobrados nas suas provas, né? Que é o qualificado. O investidor qualificado, ele precisa ter pelo menos 1 milhão, tá? Aqui, ó, 1 milhão de reais ou mais, tá? Investidos no mercado e ainda atestar por escrito a sua condição perante a instituição, né, que ele vai lá utilizar, ou seja, atesta por escrito para a CVM, né? Mas é um documento da CVM que está disponível lá na instituição, né? E aí a instituição pega, depois que você assinar, e manda para a CVM, né? Para que ela tenha ciência, tá? De que você acredita que é qualificado por cumprir algum dos requisitos, né? Ou ter esse 1 milhão, ou nessas situações aqui, né? De ser uma instituição financeira em geral, uma entidade aberta ou uma entidade fechada de previdência complementar, seguradoras, tá? E empresas lá que atuam com capitalização, certo? Administradores de carteiras, né? Empresas que atuam com gestão de recursos de terceiros, consultores, tá? Consultores, CVM de valores imobiliários também, tá? E também todo investidor profissional, ele é investidor qualificado, tá? E aí a gente tem aqui ainda, né, quem pode ser qualificado e assim considerado por ter uma qualificação, tá? Técnica. O que isso significa? Significa que você tem uma certificação que é reconhecida pela CVM, que te dá a qualificação técnica de investidor qualificado porque você tirou a certificação, certo? São elas a CEA, tá? O CGA e o CGE, o CFP, o CFA e o CNPI, né? Então, se você fez essas certificações e foi aprovado, mas não solicitou o seu credenciamento para atuar profissionalmente, você vai ter a qualificação técnica, né, por conta do conteúdo, né? O programa da prova ele tem bastante conteúdo, né, que permite que você adquira um conhecimento técnico sobre o assunto, né? Mas não é a mesma coisa que você ter lá os recursos, né, perante a CVM e atestar essa condição, né, porque você não tem os recursos muitas vezes no final das contas, tá? E aí a gente tem o investidor profissional, né? Esse cara aqui, ele vai ter que ter 10 milhões, tá, de reais e atestar essa sua condição por escrito, tá? Para ser profissional, são os mesmos requisitos, as mesmas condições, instituições, né, que o qualificado. A única questão é que aqui você precisa ter 10 milhões e não mais 1 milhão ali para como é solicitado para o qualificado, tá? Outra coisa, todo investidor profissional, ele é investidor qualificado, porque ele cumpre os requisitos, mas o qualificado não é profissional porque ele não cumpre aqui os requisitos, ok? E outra coisa, né? Você vai poder também ser considerado investidor profissional se tiver a certificação? Sim. Porém, se você tiver, tá? Aqui, ó, vamos até botar aqui em cima, ó, com certificação.
tá? Ser registrado e credenciado, tá? Para atuar profissionalmente no mercado, tá? Ou seja, com a CEA você pode ser consultor CVM, por exemplo, o CFP também, tá? O CNPI você pode ser analista, CFA é uma certificação que, poxa, é internacional, né? De maior relevância assim dentro do mercado, então ela é bem aceita para qualquer coisa, tá? Você pode ser com o CFA você trabalha de certa forma onde você quiser, né? Para você ver como é a certificação. CGA e CGE é para você ser administrador de recursos, né? Gestor de recursos de terceiros, assim dizendo, né? Então, com credenciamento e registro, você é profissional por atuar profissionalmente, tá ok? Mas não é a mesma situação aqui de que você atesta por escrito por ter os recursos, tá bem? Então, meu povo, terminamos aqui o nosso curso sobre o Sistema Financeiro Nacional. Tenho certeza que ajudou bastante vocês aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade com mais conteúdo enriquecedor para todos vocês.